Boa tarde, tudo bom, Damar? Melhor agora. Olá. Olá, olá a todos, a todas. Muito bom, juntos de novo, mais uma quarta-feira. Haja quartas-feiras, não? Uau! Quem que eu estou vendo aqui? A Lili, querida, Michele, Gislene, assim? Gislene. A Alana, que delícia, na praia, olha que maravilha. A internet nos conectando. A Cíntia, passou bem de ontem, Cíntia? Muito bem, Delmar. Foi Que muito bom, né? muito Dormi no especial. clima turquesa. Angelina, muito bem. E as demais aqui, eu não vejo a Cari. Ah, a Solange acabou de entrar. Muito bem, quando quiser, começamos. Já podemos, Damar, já estamos no Face. Então, vamos lá. Boa tarde a todos, a todas, muito bem-vindos e bem-vindas. E a nossa proposta nessas próximas semanas é justamente dentro desse livro Coração de Diamante, que tem essa proposta de autoinvestigação, de autoterapia, aí você vai colocando o nome de autocura, enfim. E toda semana eu vou estar sempre retomando um pouco da semana anterior, né, fazendo aqui uma ponte para entrar no capítulo seguinte. Então, hoje nós vamos falar sobre a teoria dos vazios, mas principalmente o vazio, ele se apropriou no início, o vazio da autoestima, né? Então, para quem está assistindo pela primeira vez esse nosso encontro, o objetivo desse livro é nós acessarmos a própria essência, aliás, até conhecermos, né, a essência. E uma das coisas que nós falamos a semana passada é que, no exemplo da pérola, né, nós temos aqueles que conhecem pérolas verdadeiras, aquelas que são retiradas do fundo do mar, e tem aquelas pérolas que não são verdadeiras, mas elas são tão parecidas, né? Vocês já viram que, às vezes, elas têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, a mesma cor, até o mesmo brilho, mas uma é verdadeira e a outra não. É assim que o Almaz, né, uma pessoa que a gente teve a oportunidade durante uma semana de fazer um workshop com ele, então a gente sempre agradece pela oportunidade desse tempo onde exercitamos muito essa auto-investigação. E ele diz, comparando a pérola falsa com a verdadeira, que todos nós temos as duas, que a pérola verdadeira é a nossa essência, e a pérola falsa é a nossa personalidade. Então, nós falamos muito de personalidade a semana passada, né? Esgotamos bem esse assunto, e o tema era, do primeiro capítulo, estar no mundo sem ser do mundo. E algumas pessoas até perguntaram já a semana passada, mas o que é esse mundo, né? Quando ele fala do mundo, o que é o mundo? E ele diz, o mundo, esse mundo que ele se refere, é o mundo de sensações, sentimentos, pensamentos, né? Imagens mentais, ele usa esse termo, inclusive, que nós também utilizamos, né? Ele fala disso. Então, o que nós sabemos do mundo e de nós mesmos vai depender do quê? Dos nossos pensamentos, imagens, sentimentos, né? Quando ele dá o exemplo, uma árvore, por exemplo, nós temos a imagem mental de uma árvore, né? Cada um de nós tem uma sensação relativa a uma árvore, aliás, de experiências já anteriores. Então, se você teve contato com a árvore, cada um às vezes tem uma árvore preferida, ou não se identifica muito com esse assunto de árvore, mas independente, para você, né, se identificar com uma árvore, você tem o quê? Se ela tem, a casca dela é mais lisa ou não. Então, aí, por essa experiência com uma árvore, você tem o quê? A sensação, se ela é áspera ou não, se ela é lisa ou não, né? Você tem um pensamento, você tem uma imagem mental do que é quando eu falo árvore. Cada um vai trazer uma imagem mental de experiências próprias que tem. Então, ele diz que esse é o mundo das sensações, dos sentimentos, dos pensamentos e das imagens mentais, né? Então, essa nossa experiência, que ela é direta, né, nós vamos, cada um, e aí, de acordo com a maturidade de cada um, vai percebendo, porque uma árvore, ela tem o quê? A parte física,
mas tem pessoas que se tocam, né? Se deixam tocar. Nossa, tem gente que adora abraçar uma árvore. Tem pessoas que assim, a árvore toca na emoção delas, e elas conseguem olhar para uma árvore e perceber uma vitalidade. Pessoas assistiram a Avatar, por exemplo, o filme vale a pena reassistir, né? E as pessoas choram, mas vem essa conexão. Então, pera, não é só uma árvore. Tem a árvore física, tem a qualidade da árvore, ela é frondosa, ela é frutífera, as árvores têm qualidades, né? Quando você pensa numa árvore, e aí você pode se sentir uma árvore, né? Você pode se identificar, na hora que você dá um abraço, você sente. Então, olha quantas dimensões. Esse é o mundo. É o que ele diz que, então, como é que eu estou no mundo agora sem ser do mundo? Porque a essência, ele diz, a nossa essência está nas sensações, nas emoções, nos pensamentos, mas não é. O ouro, ele não está... A gente encontra ouro onde? No meio da rocha, não é? O ouro, ele está dentro da rocha. O ouro, ele não é a rocha, mas ele está incrustado na rocha. A nossa essência, ela... Por exemplo, nós temos um corpo físico. A nossa essência, ela perpassa, ela está incrustada no corpo físico, nas emoções, mas ela não é. Então, é importante essa percepção. As pedras preciosas, o diamante, ele está onde? Ele está na terra, mas ele não é a terra. Então, vamos, né, começar... Isso falamos bastante aí a semana passada, né? Agora, o que a gente pode fazer, sim, é garimpar, que é isso que nós vamos fazer. E nesses meses que vêm pela frente, nós vamos garimpar, assim como não garimpa para encontrar ouro, a gente precisa garimpar para ir de encontro à nossa essência. Olha aí. Né? Então, muitas vezes, né, alguns pensamentos que nós temos são cascalhos? São. Né? Dependendo, se andou assistindo... Né? Dependendo do tipo de filme que você assiste, aí ficam aquele monte de pensamentos. Para achar a essência ali, a gente precisa dar uma... Né? Lembra do garimpo ali para achar o ouro, para achar a pepita de ouro. Então, em linhas bem gerais, né? Estar no mundo sem ser do mundo. Então, a gente está, porque nós temos um corpo, mas nós não somos o nosso corpo. Nós temos emoções, mas não somos as nossas emoções. Temos pensamentos, mas nós não somos os nossos pensamentos. Temos intuições, mas nós não somos as nossas intuições. Então, uma vez, e ele falou bastante também, né, no primeiro capítulo, sobre a questão da identificação. Né? E aí eu lembro uma vez que eu peguei uma folha de papel, assim, né? Imagina que isso aqui é um sulfite. E aí você fica olhando, vai se identificando com o sulfite. Olha, ele é branco, é quadrado, você vai se identificando. Se identifica, se identifica. Foi feita já uma pesquisa que 15 segundos de identificação, você está olhando, 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 se eu fizer isso... Olha, tem gente que já regala o olho. Olha como a gente se identifica com um pedacinho de papel. Aí teve coisas que assustaram, teve outros que falaram, ai, que pena, já vi caras aí de assim, nossa, ela estragou o papel. Agora, são 15 segundos, imagina o corpo. Tem pessoas que estão tão identificadas com o seu corpo que elas acreditam que são corpo. Tem pessoas que aí eu sou emotiva mesmo, estão tão identificadas com a emotividade que elas acreditam que são as emoções. E aí veio Descartes, né? O que disse Descartes, gente? Penso, logo existo. Pronto. Aí vem a identificação com os pensamentos, com o campo mental. E aí, se só de amassar um papel já gera esse susto, imagina desidentificar. É simples de falar, nem tão simples de fazer. Por isso que é um constante. De vez em quando, procura falar, pera, eu tenho esses pensamentos, mas eu não sou esses pensamentos. Vai se devagar, vai soltando, né? Eu estou com essa emoção, mas eu não sou essa emoção. Eu estou com essa sensação física, né? Mas eu não sou essa sensação. Então, esse é o primeiro aprendizado do estar no mundo sem ser do mundo. Agora, no segundo capítulo, essa foi uma pequena introdução, nós vamos falar sobre a teoria dos vazios. E aí, pasmem, né? Aqueles que já estão há mais tempo já conhecem um pouco essa conversa, mas ele vai aprofundar e muito. O que ele diz aqui?
todos nós estamos cheios de vazios. Eu adorei, porque é um paradoxo, né? Como é que eu estou cheia de vazios, você está cheio de vazios? O que é um vazio? O vazio é uma parte de você, uma parte de mim, uma parte de nós que ficou perdida, uma parte da essência que se perdeu. Ninguém perde a essência inteira, né? E nem perde para sempre. Ela está aí, mas não tem. Às vezes você não perde uma coisa em casa, ela está lá, mas está perdida. Então, nós às vezes perdemos parte da nossa essência, né? E é disso que vai falar essa teoria. E o que acontece quando algo de nós se perde? Qual a sensação que vai dar? Que faltou, a sensação de falta. E ele vai aprofundar bastante na falta de autoestima. Por isso que o tema, né, que eu pedi, né, se dava tempo de colocar, a falta de autoestima. Quando fica um vazio, esse vazio gera essa falta, né? E não é nada mais, nada menos que a falta, ou a ausência de uma parte da nossa essência. E aí o quê? Muitas vezes, nós também falamos aqui, né? A dor, muitas vezes, é inevitável. Vem aí uma dor física, uma dor emocional, uma dor mental, uma dor espiritual. A dor, muitas vezes, é inevitável, mas o sofrimento não. E é disso que nós vamos falar. Então, quando muitas vezes vem a dor, né, da perda de um amor, de um afeto, a perda de um alto valor, no caso hoje vai ser autoestima. Olha como é tão atual, apesar de ter sido escrito há muitos anos, né, a falta, o vazio da capacidade de contato. Quantas pessoas estão reclamando? Eu estou com vazio de contato, eu sinto falta de um abraço, eu sinto falta. É disso que nós vamos falar. Então, podemos, né, ter a dor da perda de um amor, de uma capacidade de contato, da força, da autoestima, de qualquer dessas, que são todas essas qualidades da nossa essência, né? Lembrando que as qualidades não desaparecem, elas não somem, elas se perdem. Por isso, nós podemos recuperar, que é essa a nossa ideia. Então, por exemplo, autoestima. Entramos nela aqui, né? O que é vazio de autoestima? O que é falta de autoestima? É quando nós ficamos sem a noção do nosso verdadeiro valor. Concorda? Quando você não se dá o valor, o verdadeiro valor que cada um tem, todos temos um valor. Quando você não se dá esse valor, tem essa sensação de quê? De um espaço vazio dentro. Essa falta, esse sentimento de inferioridade. E a maioria faz o quê? A maioria de nós procura preencher os vazios com coisas externas. Então, por exemplo, a aprovação dos outros, que alguém nos elogie, qualquer coisa nesse sentido, que alguém nos dê valor para preencher esse vazio. Então, a maioria de nós vai procurar preencher esse vazio com situações, pessoas que vêm, ou coisas que vêm de fora, né? E como? A maioria de nós andamos por aí com uma porção de vazios e ainda tem um agravante, sem consciência deles. Então, eu quero isso, eu quero ser elogiada, eu quero ser reconhecida, eu quero ter sucesso, eu quero que essa pessoa X me ame, eu quero ter aquela experiência, eu quero fazer aquela viagem. Então, a presença dessas necessidades, o que está indicando? A existência desses espaços vazios. Olha que bonito! Necessidades não atendidas, que começam na infância, são espaços vazios, não é? E, lógico, e aí você vai dizer, mas de que maneira? Pode ser que os seus pais não valorizaram você do jeito que você gostaria, ou então não deram muita atenção para as suas necessidades, né? Ou então eles não deram tanta importância àquela que você precisava para a sua presença, né? Eles, de alguma maneira, você sentiu que não era importante, é como se eles não tivessem valorizado, né? E aí, como esse valor, né, que é o que desenvolve a autoestima, não foi visto e nem reconhecido, e muitas vezes até desencorajado, né? Porque às vezes criança lá está cantando, toda criativa, né? Para de cantar, para de fazer isso, olha, você está aí. Então, tudo que também já foi falado semana passada, muitas vezes nós somos desencorajados, né, na nossa essência. E aí o que acontece é que vai ficando esse vazio, vai ficando essa falta. Aí o que acontece mais tarde? Nós vamos nos relacionar, né, com alguém, onde nós vamos querer preencher esses vazios.
E aí, o que acontece? Nós acreditamos, nós imaginamos que o que nós sentimos, que é da outra pessoa, passa a ser nosso. A gente se sente valorizado, porque essa outra pessoa ela tem um apreço por nós. E isso preenche o nosso vazio. Então, quando você é elogiado por alguém, se você tem esse vazio, vai estar preenchido. Claro que conscientemente a gente não sabe ainda preencher esse vazio. E não sabe, não tem consciência e clareza dessas coisas. Mas agora vamos começar a perceber. Né? A gente, como não tem consciência, o que acontece? A gente sente que se sente pleno quando está com essa pessoa. A gente se sente valorizado, a gente se sente preenchido. E aí, com essa pessoa me valorizando, né? Eu não percebo que essa pessoa ela tem o valor nela, e como ela tem nela, é fácil ela expandir para quem está por perto. Né? Essa pessoa não só me faz sentir valorizado, mas se torna parte de mim. Eu começo a acreditar que aí eu tenho valor. Essa parte da plenitude que eu começo a sentir, eu sinto que é minha. Inconscientemente, eu não percebo que o que existe na pessoa que me faz sentir valorizado está fora de mim. Como é que acontece isso? Eu me sinto pleno com essa pessoa, eu não sei que esse vazio existe, eu me sinto bem, só que o que acontece quando essa pessoa vai embora? Ou ela morre? Aí você sente. Ou o relacionamento termina, né? Você não sente que aquela pessoa morreu, que aquela pessoa foi embora. Não. Você sente o quê? Que uma parte sua foi junto. É como se fosse amputado algo de você. Você sente que a perda, ela não foi sentida a perda da pessoa, né? É uma perda de uma parte nossa. Por quê? Porque essa pessoa preenchia uma parte de nós. Nós permitimos que essa pessoa preenchesse. Ela se torna uma parte nossa. E com essa perda, o que a gente sente? A gente sente que perdeu uma parte da gente mesmo. E aí é um segredo que ele fala que é tão importante. Se você se permitir ficar um pouco na dor da perda, o que vai acontecer? O vazio vai emergir. Olha que maravilha. Isso é muito importante. Mas como é muito doloroso, como parece que foi algo que foi amputado, que foi tirado de nós, muitas vezes o que a gente faz? Vai procurar outra coisa para preencher esse vazio. Seja uma outra pessoa, seja uma outra situação, um outro curso, um outro trabalho, uma outra cidade, outra coisa para preencher esse vazio. Porque a dor, o sofrimento da perda, e é tão importante falar isso nesse momento. Por quê? Porque essa história do distanciamento social trouxe muitas perdas. E olha a oportunidade do que ele está falando aqui. Se a gente permitir que essa dor fique um pouco, para que a gente possa olhar que vazio que vai emergir, para que eu possa permitir que a essência tome esse lugar. Né? Porque às vezes, agora falando do afetivo, né, às vezes parece que o quê? Que a gente perde o coração. Quando o relacionamento dói fisicamente. Tem pessoas, nossa, quantas vezes você já não sentiu? Mas está doendo o peito dói. Porque parece que perdemos o coração mesmo. Às vezes perde a sensação de perder a segurança. Outras vezes parece que perdeu a força, a vontade, o nome. Procura dar um nome, procura nomear. Porque exatamente o nome daquilo que a pessoa preenchia em você é o que você pode se trabalhar. Esse é o trabalho. Né? Por isso que quando nós perdemos uma pessoa que é muito querida, nós sentimos um vazio que nós já tínhamos antes dessa pessoa ter preenchido. Isso é muito importante em termos de relacionamento afetivo. Se você sente um vazio muito grande, quando essa pessoa se vai, um relacionamento amoroso termina, e vem um vazio, esse vazio já existia antes dela. Essa pessoa veio para preencher esse vazio e quando ela se vai, o vazio emerge novamente. Por isso que as pessoas, quando, né, principalmente estão apaixonadas, elas dizem o quê? Ah, nossa, essa pessoa me completa. Esse é um termo, né? Da completude. Ou no trabalho. Nossa, esse trabalho me completa. Essa faculdade, esse estudo me completa. Então,
essa completude, quando você se ouve falando isso, é que cada pessoa preenche o vazio da outra, uma da outra, porque são vazios diferentes, né? Uma preenche o vazio, a outra preenche o outro, e aí elas se sentem inteiras, completas, né? Não parece mais que tem uma separação. Mas, se por algum motivo a vida separar, o que vai acontecer? Vão reaparecer esses vazios, os vazios de cada um, né? E se essas pessoas vivem juntas, elas vão se sentir plenas, elas vão se sentir completas por um tempo. E elas vão mesmo ter essa complementariedade, né? Mas concorda que raramente uma pessoa só vai preencher todos os nossos vazios? São vários. Aí o que nós fazemos? Nós temos várias atividades, né? Então, o trabalho preenche um vazio, uma pessoa preenche outro, né? Alguém que está mais ligado com a espiritualidade vai preencher o vazio espiritual. Então, partes nossas, vamos tendo vários relacionamentos para nos sentirmos completos, né? Aí, o que vai acontecer é que, num relacionamento, por exemplo, vão ter vazios que vão ficar sem ser preenchidos, e aí a pessoa começa a reclamar do quê? Insatisfação. De um lado e de outro. A pessoa começa a mudar um pouco, então a pessoa fala alguma coisa que já nos desagrada, desagradou, lá vem o vazio de novo. Vem aquela falta. A falta o quê? Às vezes, não fui entendida, não, você não me compreende, né? Você não me entende, você não me dá atenção, você não me reconhece, né? Os vazios, os vazios. Então, essa insatisfação aparecendo, aí cada um vai reagir de uma maneira, né? Alguns vão ficar o quê? Irritados, irados, com raiva. Outros vão ficar o quê? Tristes, magoados, vão se fechar, né? E aí faz o quê? Lá está de novo o vazio se mostrando, né? Agora, por que a insatisfação ela continua? Porque muitas vezes a pessoa nem preenche todos os vazios, mas também muitas vezes não preenche lá no fundo completamente esses vazios. Por isso que adianta mudar de relacionamento? Não. Primeiro e grande relacionamento é esse que é para dentro. E é isso que a gente vai estar falando semana a semana, né? E muitas vezes, por exemplo, se a gente muda de relacionamento, ou quando uma pessoa, mesmo sendo a mesma pessoa, ela muda na vida, a mudança nesses vazios, sem dúvida nenhuma, é assim que acontece, né? Uns reaparecem, os outros se completam, as pessoas vão se ajustando, vão preenchendo esses vazios de outra forma, né? Agora, o importante, que aí sim, né, que a gente, para entender melhor, por isso que agora dá para entender, pelo menos ficou bem claro para mim, porque a perda de uma pessoa que foi muito querida e muito próxima é tão dolorida. Porque depois de conviver com essa pessoa, a gente se habitua de tal forma com essa complementação que a gente acredita que realmente essa pessoa, né, faz parte. E aí, na perda dessa pessoa, é perder a nós mesmos, né? Quando a gente vivencia essa perda e essa separação, então aí vem a grande possibilidade de ver aquilo que nos preenchia, que não era realmente nosso. Então, vamos aproveitar, né? A gente já explicou bem, já acho que ficou bem claro essa questão de quanto o outro nos completa. Só que qual é a oportunidade que a gente tem quando um relacionamento termina, um trabalho, um ciclo de trabalho se encerra, quando alguém falece? É aí que vem a grande oportunidade, a possibilidade de cada um olhar para dentro e ver aquilo que nos preenchia não era nosso, porque senão não tinha o vazio. Não tinha o vazio. Quando você vive plenamente, você com você e a outra pessoa, quando ela se vai, é a pessoa que vai. É a pessoa que está indo, mas você está plena de você. Essa que é a ideia. Se ficou vazio, é a grande oportunidade de olhar e de dar nome. E aí precisa fazer uma coisa, né? Permanecer um pouco, né? Para quem já nos viu trabalhando com a experiência somática, não tem essa hora que vem um aperto no peito. Qual é a orientação? Você consegue ficar um pouco com a sua atenção nesse lugar, nessa dor? É isso. Porque o nosso corpo, ele traz sinais muito claros. Esses vazios, eles não são mentais,
não, é físico. Então, você sente, e aí é o momento de permanecer, seja, ó, fica um pouco no teu corpo. Onde é que está a ira no teu corpo? Onde é que está a mágoa no teu corpo? Onde é que está essa dor da perda? E não encobrir rápido com nenhuma outra coisa. Não é? Isso é muito importante, porque se nós fizermos isso, existe uma grande chance de encontrar, de descobrir a origem, de dar nome para esse vazio. Cada vazio tem um nome. Descobrir a origem. E se a gente se permitir sentir essa falta, no caso de autoestima, que a gente está falando hoje, desse vazio, talvez exista uma grande chance de encontrar essa parte essencial a que pertence esse vazio. E quando se busca, e está sempre dentro, e quando você resgata isso, e você preenche, né? E você resgata, e aí, assim, o que é bonito desse trabalho é que é de uma vez por todas. Não é você preencher. Esse vazio, ele se elimina, né? Porque você não está mais identificado com a falta. Você simplesmente é. Nessa autoestima, esse valor, não é que você busca fora e nem busca dentro o teu alto valor. Você sente, você tem valor, porque o fato de existir, né? A existência por si já é o sinal desse valor, né? E aí, dessa maneira, o que a gente faz? A gente reconquista essa parte da essência. Você recupera essa parte da essência que ficou perdida, mas que não desapareceu. Que nós aqui pensamos que nós encontramos em outra pessoa, ou em outro trabalho, ou em outro curso, ou em outra viagem, ou em outro relacionamento, ou em outra amizade, né? E isso é um tanto quanto doloroso, né? Porque a maior parte, né, de nós sente a perda dessa autoestima quando o relacionamento termina, por exemplo. Por isso que ele deu tanta importância para essa questão do valor, do alto valor, não é? Mas se você fica com essa sensação e se pergunta assim, por que eu me sinto tão sem valor? Por que eu sinto falta dessa autoestima? Por que eu me sinto um zero à esquerda? Por que essa pessoa que para mim é tão importante não está mais presente na minha vida? Por que eu me sinto tão menos valioso? E aí é a hora da maturidade, da investigação, sustentar, porque se cada um de nós suportar esse sentimento sem tentar aliviar, colocar pano quente, sem tentar passar pomada, se a gente suportar, e de que maneira? Se você não alivia, é ficar o quê? Ficar atento, muita atenção. Sabe aquele mindfulness, né? Fica atento para dentro, busca compreender o que está acontecendo dentro de você. O que está se passando dentro? Convive um pouco com essa falta. Fica um pouco presente com você, com esse seu vazio. E aí sim, né? Buscando essa origem, a maioria, lembra não, vem, emerge um fato, uma situação, ou vários eventos que provocaram essa perda de valor, né? Porque esse vazio, em geral, né, que a gente preenche aí com parte, né, da nossa personalidade, que a gente falou bastante a semana passada, né, porque o vazio eu vou preencher com o quê? Sendo perfeita. Então, a perfeição é uma maneira, é uma personalidade que eu assumo para preencher esse vazio, né? Ou então a querer atender a necessidade dos outros, enfim, quando você mergulha, sentiu o vazio, mergulhou e vai fundo com essa memória, né, de o que você perdeu e emerge, a tua memória vai trazer situações que provocaram essas primeiras perdas, ou memórias de mágoas, ou de conflitos, né? Quando você vai para dentro, no nível mais profundo, chegando bem perto desse vazio, aí você tem. Essa memória vai emergir. E quando vem a memória, essa essência que estava lá perdida, ela volta a fluir. Há um tempo atrás, há uns meses, acho que até mais de um ano, me mandaram um vídeo. Era um homem que ele era um espaço, né? Ele sem máscara, sem equipamento, sem nada, ele mergulhava fundo, 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 fundo.
Aí, ó, a Cláudia, eu já vou ver, tem várias perguntas já e vários comentários, eu já vou abrir já, Cláudia, que você está trazendo alguma pergunta que para mim é importante, né? Então, qualquer perda profunda é uma oportunidade de irmos para dentro e crescermos, e nos desenvolvermos, e mais, de compreendermos mais a respeito de nós mesmos. Então, sentir esses vazios, que acreditamos que só podem ser preenchidos por outra pessoa, quando você dá um passo para trás, faz esse mergulho para dentro, leva toda a sua atenção, né? Busca não de uma maneira ansiosa, mas de uma maneira suave, tranquila, fluida. O que vai acontecer? Você encontra essa memória e atrás dessa memória flui essa qualidade da tua essência, você toca na tua essência, né? Mas não é crítica nenhuma, a maioria de nós evita de forma alucinada viver profundamente essa dor, né? E é o quê? É um mecanismo de defesa, tá? E lembrando o primeiro capítulo, é um mecanismo de defesa, põe máscara, para quê? Para quê? Para evitar sentir a dor do vazio, para sentir, né? Então, a maioria não sabe que esse vazio, que esse sentimento de falta, que esse sintoma de perda de algo mais profundo, tudo isso pode ser reconquistado. Só que só tem uma pessoa que consegue reconquistar, né? É você, com você e eu comigo. Por isso que é bonita aquela cena quando não tem os mergulhadores de pérolas. Eu achei linda a metáfora que ele faz da pérola, né? Porque é esse trabalho de ir lá para dentro, buscar, atravessar, né? Porque a maioria de nós não sabe. Acha que se for cutucar vai doer de novo e ninguém quer sentir dor. Então fica essa forma que ele fala aqui, que é uma forma alucinada da gente não querer sentir dor, e aí vai colocando cada vez mais camadas e camadas e camadas. E a sugestão dele é: fica um pouco nesse vazio, aprofunda nessa compreensão, vai buscar a memória mais antiga que aflorar, porque atrás dela vai fluir a essência, é uma reconquista da tua essência, né? Aí, muitos acreditam que o quê? Que esse vazio, que essa falta é uma característica e que não tem lá nada além disso. Não tem nada depois disso. Não existe cura para isso. E aí as pessoas começam a pensar o quê? Ah, tem alguma coisa de errado comigo. Ah, eu tô... Nossa, tem coisa... Aí vem uns absurdos, né? Tipo, eu sou dedo podre mesmo. Né? Que dedo podre? Né? Onde? Então a pessoa acha que ela atrai coisas ruins, ela atrai trabalhos ruins, ela atrai amizades ruins. Então, não, vamos trabalhar para transformar, né? Então, o sentimento de que tem alguma coisa errada, né, que por conta desse vazio, as pessoas fazem qualquer coisa para não sentir essa falta. Né? E aí, elas acreditam que se aproximarem desse vazio, vão ser engolidas por ele, que não tem solução. Né? Então, o trabalho a fazer é esse, né? Vamos nos aproximar desse vazio do amor, porque quando você sentir aquela solidão mais devastadora, mais profunda, que é o vazio, claro, a maioria, quando vai sentindo isso, não quer nem saber. Está doendo? Eu quero fugir, eu quero sair disso, né? Então, é importante a compreensão daqueles que não querem se aproximar e não estão interessados em fazer um trabalho como esse. Mas a nossa proposta aqui, nas próximas semanas, é que quando nos deixamos, né, paramos de usar esses mecanismos de defesa e vamos profundamente, a experiência não é dolorosa. E isso eu posso garantir para vocês, porque eu já fiz comigo e também com muitas pessoas que quiseram fazer esse exercício, né? E ele é, na verdade, libertador. É libertador, porque concorda que para dentro, o que tem? Além de... Olha lá, a Valéria falando aqui, é libertador. É isso mesmo, Valéria, você já deve ter feito, provavelmente, né? Porque você entra num espaço vazio, não é nada ameaçador, é uma vastidão interna, é uma permissão para que a essência se manifeste. E essa vastidão permite que a tua essência emerja, né? E a essência vai fazer o quê?
ela vai naturalmente se mostrar. E cadê o vazio? Acabou. Esse vazio simplesmente a essência ocupa o seu próprio lugar, né? O lugar dela mesma. Aí também teve uma pergunta que e se vir um sentimento de raiva nessa busca, nesse mergulho, em vez de vir o vazio, em vez de vir essa vastidão e essa sensação de amplitude e a essência emergir, vier raiva. Sim, pode ser que a raiva venha como resultado de uma falta, sabendo que é um mecanismo de defesa e a gente põe a raiva para não sentir a dor. Né? O Bert sempre falou isso, a raiva é o escudo da dor. Então, quando você vê uma pessoa muito raivosa, atrás desse escudo da raiva tem dor, dor, dor. E lembrando que a maioria de sentimentos e emoções, principalmente aqueles, sabe, que são automáticos, meio compulsivos, quando eu vi, já fiz. Tomou, levou. Eu não pensei e falei. Todos esses sentimentos, emoções, que eles vêm de uma forma que você só percebe depois, que eles são bem automáticos e compulsivos, eles são consequências de vazios. Porque quando você permite que a tua essência se manifeste, essas emoções elas não aparecem. Então, pode aparecer tristeza, pode aparecer a mágoa, que a gente já falou, a raiva, o medo, todas essas são consequências e resultados dos vazios. Se a gente não tem os vazios, não aparecem essas emoções. Por quê? A gente vai estar nessa conexão, né? O que vai estar é a essência. Por isso que muitas vezes as emoções também são chamadas de falsos sentimentos, pseudo-sentimentos, né? E também agora vem um outro ponto. A gente vive numa sociedade que também valoriza e ensina que a gente deve ser valorizado, né? Que o nosso valor vem de onde? Do sucesso, e que a gente tem que ser forte, e vem por elementos externos. Então, é muito importante, né? Observar isso, dar um distanciamento, coloca um foco em como a sociedade vai moldando comportamentos, vai moldando, né? Porque a sociedade que a gente vive acabou ficando organizada para quê? Para que as pessoas preencham os vazios umas das outras. Isso é alimentado, tá? Pela sociedade, né? Então, por exemplo, como é valorizado fazer coisas pelos outros, ou estar apaixonado, ou ter uma profissão importante, ou ter sucesso, isso é alimentado, né? Então, do jeito que a gente conhece até onde a gente chegou, né? Então, esse sistema vai alimentando a pérola falsa, vai alimentando a nossa personalidade. O que é importante lembrar também é que na nossa sociedade, ainda falando, né, de como ela alimenta, e aí eu sei que a Michele vem da área de propaganda e marketing, mas, gente do céu, ela está rindo, mas e a psicologia que trabalha em serviço de propaganda e marketing usa e abusa dos nossos vazios, mas não tenha dúvida, né? Então, porque pode ver, quando uma pessoa não está procurando preencher os vazios próprios, ela faz o quê? Ela faz com que os outros percebam os vazios que elas têm. Quer dizer, quando você se trabalha, né, você fica disponível para aqueles que queiram, né, também mostrar os vazios. Mas não é tão fácil assim, porque vocês já sabem que dói, então vamos devagar aí, né? Mas é muito necessário. O que esses grupos, por exemplo, como esse, né, que a gente se encontra todas as quartas-feiras, nos dá essa oportunidade, né, que a gente possa se dar apoio e dar suporte também. Então, se a gente compreender, então, os nossos sentimentos, e fazer esse mergulho e chegar na nossa essência, mas lembrando que os nossos sentimentos não são, né, a nossa essência, o que a gente, em termos de valor, é começar a se dar valor por coisas essenciais. Aí você pode fazer uma lista. O que é essencial para mim? Tá? E você vai vendo que isso também, ao longo do tempo, pode ir mudando, porque ele fala, seja gentil com você, né? Não queira fazer, né, muito rápido o processo,
né? Ou nem muito veloz e nem muito abrupto também. Esse vazio, então, que ele volta a falar, na sensação de inferioridade ou na falta de autoestima, esse não é o sentimento verdadeiro, né? O sentimento verdadeiro é todos nós, quando você mergulha, é encontrar esse senso de valor, né? Então, o que acontece quando as pessoas têm essas questões de inferioridade, ela vai vir encoberta. Vocês já viram pessoas que falam assim, quando a pessoa tem muito mania de grandeza, é que ela se sente lá dentro muito inferior. Porque o que acontece? Nessa inferioridade, tem camadas, né, de tentativas da pessoa se sentir superior, de defender desse sentimento. Elas querem mostrar exatamente o oposto daquilo que, quando elas estão sozinhas, de verdade, essas pessoas sentem. Então, nem esse sentimento de superioridade é um sentimento verdadeiro e nem o de inferioridade, né? Ninguém, nenhum dos dois. E lógico, né, se a pessoa usa como mecanismo de defesa se sentir superior, se alguém disser alguma coisa ou fizer alguma coisa que essa pessoa se sente inferior, o que vai vir? De novo a raiva, né? Ou de novo a tristeza, ou a mágoa, eles vão surgindo. Por quê? Porque a gente não está em contato com o nosso verdadeiro valor, né? Acabam sendo compensações, é uma outra maneira de preencher aí esse vazio. Outro ponto que é importante também, né, que através dessas emoções que a gente, aspas, acha que são negativas, a gente pode chegar aprofundando, a gente pode ver o que foi perdido e começar a vivenciar isso. Por isso que essa lista, né, essa lista de coisas que você já é e já tem, de sentir valor. Você existe, você está aí, lembra que a gente fala, você está viva, você está segura, você está saudável, você está vivo, você está seguro, você está saudável. Por isso, já é esse sentimento, ele é verdadeiro, né? Essa é uma verdade que o sistema nervoso central reconhece como pura verdade, né? Agora, quando, né, esses sentimentos, né, nos guiam, entender essas emoções, nos desembaraçando desses nós de defesas que a gente cria, a gente já sabe agora, que é justamente para nos afastar, isso também nos afasta da nossa essência. É importante, né? Camadas nos afastam da essência, mecanismos de defesa nos afastam da essência. E os escudos que a gente usa também, né? Por isso que nós, às vezes, nos sentimos longe de nós mesmos, né? Mas aí você pode se perguntar assim, bom, se a gente não vai sentir essas emoções, o que a gente vai sentir, então? E aí ele diz que quanto mais a gente sentir a nossa essência, mais essa essência se manifestar, menos essas emoções vão vir. Lembra que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Dois estados de consciência também não, né? Não dá para você estar embriagada e sóbria ao mesmo tempo, não tem como. Isso no físico é fácil de entender, né? Mas aqui também, se você está nesse momento se sentindo com a tua autoestima, né, em harmonia com a tua essência, se a tua essência se manifesta, né, através dessa tua autoestima, não tem espaço para você sentir inferioridade, né? Então, é por isso que é tão importante, a gente vai continuar, né, a ter sensações mais profundas e mais fortes, né, e mais em sintonia com as lições que a vida vai trazer. E lembrando que a nossa essência, lembra que eu falei do sistema nervoso agora? A essência não é o sistema nervoso, mas a essência transpassa, ela se expressa através do sistema nervoso. O sistema nervoso é a rocha, a nossa essência é o ouro, né? Então, para ficar, e ouro está onde? Incrustado na rocha, né? A pedra preciosa, ela está na terra, ela não é a terra. Então, a nossa essência é a pedra preciosa, o sistema nervoso é a terra, né, onde ela está. Então, a essência está em todas as partes, se a gente for ver também, né, nesse sentido. E aí você vai, mas o que são, então, esses sentimentos mais verdadeiros? O que todo mundo já sempre falou, né? Amor é o primeiro. Amor, paz, autoestima, força de vontade,
determinação e tantas outras características que a gente vai estar falando, né? Todas essas partes, são aspectos da essência, que às vezes perdemos um, perdemos outros, e achamos que a gente está perdido. Não, ele não desaparece, você perde, mas já ficou claro aqui que é possível, né, recuperar todas essas características. Esse trabalho de investigação, de você se perguntar, né, o que eu estou sentindo agora, o que eu estou pensando agora, isso está mais perto da minha essência ou mais longe da minha essência? É um exercício prático, é um exercício diário, que por si só ele já começa a tocar, né, essa aproximação aí com a essência. Um outro ponto que é importante, né, e que também que eu acho importante nesse trabalho, mas eu queria antes parar um pouquinho com as perguntas, que eu vi que entraram várias aí, Michele, antes de já ir para o encerramento aqui. Senão eu vou, e aí, diga lá. Coloca. A Angelina, já faz um tempinho que ela levantou a mão. Você quer falar, Angelina, fazer uma pergunta? Olha, até eu queria sim fazer uma pergunta, mas na hora que eu pensei na pergunta, a Delmar respondeu. Mas assim, rapidinho, eu quero só fazer uma colocação. Eu lembrei de um filme que é o Frozen 1, né? Que tá falando de autoestima, né? O Frozen 1 é aquela, não me lembro o nome dela, aquela que fazia gelo, né? Antes dela descobrir o poder que ela tinha interior, ela não se aceitava. Ela até se escondeu num castelo, como se ela fosse uma pessoa má, né? E depois que ela recuperou, assim, se conectou com ela mesma, com a essência dela, e viu que esse poder que ela tinha de fazer gelo podia ser algo muito positivo, né? Ela começou a ir para a vida, começou a ter mais confiança nela, se juntou com a irmã. O que eu quero dizer é que esse filme, né, para mim, representou essa parte da autoestima. Assim, me ensinou um pouco, né? Assim, representou que a autovalorização, né? Quais são os meus potenciais internos que eu posso colocar no mundo e para o bem, para o meu crescimento, né? É uma dica, né? Assim, desse filme Frozen 1, que eu achei muito legal. Agora, a pergunta mesmo que eu queria fazer, a Delmar já me respondeu. Obrigada, viu? Isso se chama sincronicidade, né? Sintonia, é isso. E acho que tem a Cláudia Jorge também. Cláudia, você quer falar um pouquinho? Por favor, Lê. Oi. Então, a minha dúvida, né, é que as pessoas que vão para a medicação, né, porque o vazio leva para uma depressão, e não fazem uma terapia para saber a causa, elas vão ficar lidando com sintoma e aí nunca vai ter uma melhora direta. E a outra é que se esse vazio pode fazer a pessoa entrar em relacionamentos abusivos. As duas respostas, sim e sim. Sim, sim. Quem nos acompanha sabe que essas questões da infância, e ninguém também escolhe a família por acaso, mas é o lar docilar, né? Nós vamos buscar pessoas e situações que, num primeiro momento, nós nos sentimos plenos, preenchidos, mas que, no tempo, não nos dão o que nós já não recebemos, porque é o lar docilar. Então, sim. Então, esses vazios, as pessoas procuram, muitas vezes leva à depressão? Sim. As pessoas procuram preencher os vazios com medicamentos? Sim. Então, essas duas situações, né, elas são verdadeiras. E a outra, qual que era, Michele, que ela perguntou? A segunda, esse era o primeiro ponto, da depressão e da medicação. E aí, Relacionamento abusivo, né? Mas a gente procura aquele para isso. Exato. Então, se muitas vezes... Agora, pode ir para o polo oposto também, né? Então, assim, como não existe uma... Como cada situação é uma situação, cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, a pessoa que passou por relacionamento abusivo, ou ela busca, né, um relacionamento abusivo por ter sofrido na infância, é o que ela conhece, é o lar docilar, ou ela se torna um abusador. Ela se identifica com aquele que abusou e ela desenvolve essa característica e aí também. Então, você vê que não existe
uma regra, né? Existem essas possibilidades e um espectro. E aí a cura, tanto para um caso quanto para o outro, quanto para a depressão, é esse mergulho para dentro, né? Eu me perguntar, né? Então, peraí, se eu estou no relacionamento abusivo, deixa ir para dentro. E esse vazio, ele está preenchido por um abuso. O que tem atrás disso? Eu quero compreender profundamente esse processo. Então, esse é o caminho de investigação, de buscar, né? Quando, onde, que memória emerge, e aí você vai fundo, fundo, e aí depois esse é o trabalho, que depois das memórias, e aí se elas forem feridas muito profundas, a importância né, de um terapeuta também com maturidade para poder estar junto e acolher o que vem, porque depois vem a vastidão, vem o amor, vem a plenitude, que é outra, que às vezes a pessoa confunde, né? Porque a plenitude, você vê que é um paradoxo. Tem gente que tem uma plenitude que também parece, é uma imensidão que parece um vazio, mas é diferente, porque não tem dor e não tem sofrimento nesse caso, né? Essa é a diferença aí fundamental, né? E tem pessoas também que buscam meditações. Você falou de um lado de depressão, medicamento, mas também tem pessoas que elas vão fazer meditação e vão atrás de experiências, né, de se sentir plena. Essas experiências, assim, se você não fizer as duas coisas, buscar meditar, buscar esse cuidado integral que a gente sempre fala, cuidado físico, do emocional, do mental, do espiritual, maravilhoso. E dentro desse processo buscar mergulhar nesses vazios, no que você sente falta, porque é você que vai fazer esse movimento. Então, um trabalho não invalida o outro, mas não substitua, senão vai virar uma camada, né? Eu faço meditação porque isso também pode virar um escudo, né, de não olhar para um vazio, né? Um vazio. Então, isso é muito... Trabalhos voluntários, às vezes a pessoa vai buscar o trabalho voluntário, que é uma coisa externa, para não entrar em contato com esse vazio, né? Então, isso também é porque esse trabalho ele é profundo, e leva tempo, né? É uma coisa, quem já acessou, no início parece um buraco mesmo negro, escuro, e não tem nada dentro. Quando você fecha o olho, é um escuro. Você vai ver, e muitos, como eu já disse, vão procurar preencher esse vazio, de repente, com atividade física. Lembra da folha? Se identificam com o corpo, né? Então, como é que você começa? Começa com aquela história. Peraí, eu tenho sensações, mas eu não sou as minhas sensações. Eu tenho um corpo, mas eu não sou o meu corpo. Sabe por que eu não sou o meu corpo? Se eu quiser crescer 2 centímetros, eu consigo? Não. Não. Então, assim, né, você vê que temos o mesmo número de ossos, temos características, então nós não somos o corpo, nós temos um corpo como expressão da nossa emoção. Então, uma das identificações mais fortes é justamente com o corpo físico, né? Por isso tem tanta coisa, né? Você vê que o que tem de academia, o que tem, né? E aí, quando a pessoa muitas vezes... Quantas pessoas falam, nossa, não estou aguentando mais não ir. Tem gente que está sofrendo de não ir para a academia, né? Então, isso é uma coisa, tá um vazio. Agora, no caso da Alana, que está na praia, né? Exposta ao sol, de bem, com a vida, com o sol e com o corpo, totalmente, né? Aí permitir, né, que essa essência possa fluir, né, através desse corpo, que é instrumento de evolução, né? Então, como é que as pessoas vivem isso? De novo, as duas coisas, ou uma identificação com o corpo, ou então a pessoa se afasta. Aí você tem a bulimia, você tem a anorexia, você tem as pessoas que se mutilam, né? Porque aí ela vai para a negação do corpo, que traz um prazer. Por isso que eu coloquei a Lana, né? Tem coisa mais prazerosa para quem gosta de colocar o corpo ao sol, né? Você sentir o calor, você sentir as ondas, os raios, né, salutares, né, desse amigo sol. Então, e aí você tem desde identificação, se eu não comer isso, se eu não fizer isso, como é que eu vou
ter prazer na vida, né? Às vezes a identificação também com certos alimentos, com certos hábitos, né? Também se você ficar, não, se eu não tomar sol, se eu não for para a praia, começa, e eu vou devagar. Nesse capítulo eu vou muito devagar, porque para mim é um dos capítulos mais importantes. Tá? Então a gente vai, talvez agora já chegando no final, ter esse trabalho. Vamos fazer isso juntos, já que somos um grupo aqui de apoio, olhar para a semana e vamos começar a investigar. Eu estou identificada ou com alguma parte do corpo, porque assim, né? Tem gente que não gosta, sei lá, uns não gostam do cabelo, sempre a gente reclama do corpo alguma coisa. Né? Que tal começar a investigar isso? De onde vem isso? Essa não aceitação? Né? De onde vem, às vezes, uma inconformação, uma tristeza? Ah, eu queria ter... Né? De onde vem? Então, a gente vai fazer... E aí, assim, e o que é para fazer? Continua exatamente fazendo tudo que você faz, só que se observando. Observa o que você fala do seu corpo, observa o que você pensa sobre o seu corpo, observa o que você sente em relação ao seu... Se põe na frente do espelho e observa. Então, observa o que você fala, observa o que você pensa, observa o que você sente. E se você quiser começar a registrar, vai ser ótimo. Né? Será que eu estou identificado? Será que eu também estou negando? Eu não dou muito valor? Eu acho que assim, não, o corpo vai morrer mesmo. Então, não valorizar, né? Tá num polo, valorizar demais, tá no outro, enfim. Nós vamos... Não, eu já respondi as... Nossa, que medo! Ah, Michele acabou de mandar uma mensagem que as perguntas que tinham para ser respondidas já foram. E aí nós vamos, né? Vamos semana a semana trabalhando essas identificações, né? Então, observamos e aí semana que vem vamos, a partir daí, do corpo físico e dessa identificação, nós vamos passando para outros vazios. Aí eu vou voltar a falar da propaganda e marketing, né? O quanto os shoppings, o quanto as compras, quantas coisas nós compramos para preencher esses vazios. E por isso que você chega em casa e vem o quê? A insatisfação, né? Não tem jeito. Vamos lá, ou até você se pergunta, por que eu comprei isso mesmo? Ou coisas que você comprou e nunca usou, enfim, isso é tema, eu já estou dando aqui a manchete da semana que vem, que eu já... Delmar, uma perguntinha, me veio um pensamento agora. Quando a gente tem aquela vontade de comer alguma coisa, ou de fazer alguma coisa, e não sabe identificar o que é isso, isso representa também o vazio? Sim, aproveita nessa hora, em vez de sair e começar a comer várias coisas para ver o que... Não, parou e fala assim, eu não sei, então deixa eu ir para dentro. E aí vai buscar quando que outras vezes você teve vontade de comer algo que você não sabia, e vai, até ir no mais profundo e emerja alguma memória muito primária, muito lá de trás. Exatamente, esse é o trabalho. Quando eu falo assim, o trabalho interno, o trabalho interior, esse trabalho do coração de diamante é esse, exatamente isso. Boa. Okay. E agora, para encerrar, nós vamos nos imaginar onde que esse trabalho é feito, às quartas-feiras, às 14 horas, por inspiração da Michele, para honrarmos aí o nosso trabalho de arautos. Então, nós vamos nos imaginar lá, naquele campo, né, onde está sempre sendo preparado, agora os portões vão ser pintados de branco, então está sendo conservado, a gente sempre agradece aí ao José Carlos, seu Almério, que continuam, né, cuidando desse espaço, né, fisicamente, espiritualmente, para que ele possa receber a todos nós quando a época chegar, né, que nós não sabemos quando, mas o importante é que ele está sendo cuidado. Então, mentalmente, nós nos imaginamos em arautos, sendo acolhidos e recebidos, né, pela equipe espiritual que Dr. Reinaldo e Maria Angélica coordenam e conduzem, e que possamos, hoje, especialmente, fazer um pedido, né? Vamos pedir para essa equipe que nos auxilie nessa busca, nessa autoinvestigação, que possamos encontrar os nossos vazios, mergulhar profundamente neles, para que, de dentro de nós, essa vastidão, essa imensidão de amor, de presença,
e de essência possa se manifestar nesse momento de tantas perdas e possamos fazer a diferença na nossa vida e na vida de tantas pessoas que estão ao nosso redor. E assim, com esse sentimento de gratidão, eu vou me despedindo de vocês e, se Deus quiser, quarta-feira que vem, às 14 horas, vamos seguir um pouco mais aí com esse mergulho, cada um dentro de si. Até. Vamos abrir os microfones, Michele, todo. Gratidão. Até, obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão, Del. Beijo. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, povo. Boa semana. Obrigada. Beijo. Cara, Angélica, Cíntia,